Aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Antônio Djalma, vulgo Júnior, Papai Júnior, e o Pedrinho aqui para falar para vocês sobre esse tema chamado arte lá na cultura Grécia e na cultura romana, na greco-romana. Vocês devem ter lembrado da nossa última aula, onde nós falamos aí de alguns aspectos da arte, da estética na antiguidade, passeando pela história, fazendo uma caracterização dos diversos tipos de arte que surge, inclusive quando surgem algumas reflexões sobre a estética e a arte a partir de um sujeito chamado Platão e Aristóteles. E nesse momento a gente vai apresentar algumas considerações, fazer algumas reflexões e apresentar algumas noções sobre a arte nessas duas culturas muito importantes. Vocês estão preparados? Sim! Tá preparado, Pedrinho? Sim! Então vamos que vamos, beleza? Então assim, dito isso, uma primeira ideia que eu acho que vocês têm que ter em mente nesse momento é de onde é que vem essa cultura chamada cultura grega. A Grécia, ela passa por algumas transformações, por alguns momentos históricos, e esses momentos históricos vão interferir necessariamente na sua produção artística. Então fiz questão de colocar um mapa da Grécia aí para vocês darem uma olhada e para vocês entenderem como é que funcionava essa questão geográfica da Grécia, dessa cultura grega. Ela não estava localizada única e exclusivamente em um único território, como é atualmente hoje lá na cidade de Atenas, né? Onde é a capital da Grécia, do país grego. O fato é que na antiguidade, por todas as transformações e modificações territoriais, Grécia vai estar em vários locais. O território grego vai estar localizado em vários locais, como por exemplo tudo que está em vermelhinho, onde vocês podem ver. E é por isso que nós vamos perceber que há uma Grécia continental, né? A parte da Grécia continental, acho que caiu, né, Pedrinho? Há uma parte continental de todos os povos, de todas as tribos ou de todas as polis gregas, mas há também uma parte localizada lá na Península Itálica, na botinha ali da parte da Itália, que nós vamos chamar de Magna Grécia, e há uma parte onde há várias polis, vários povos que vivem, que são considerados povos gregos, na parte da Ásia Menor. Por isso que vocês vão ver localizado ali na região de Éfeso, Mileto. Inclusive, quando se fala de surgimento da filosofia, você vai ver lá que o primeiro grande filósofo, o primeiro sujeito a se autoproclamar filósofo, foi lá o famoso Tales, da cidade de Mileto. Entendeu, Pedrinho? Sim! Muito bem, então, o Pedrinho está entendendo tudo. Sem falar de outras regiões que falavam o mesmo dialeto, que era a língua grega, beleza? Então, só para vocês se localizarem nessa questão geográfica, e agora quero que vocês se localizem em uma questão temporal. A história da Grécia passa necessariamente por 4 grandes principais períodos. Quais são esses 4 principais períodos? Um chamado período homérico, daí vocês vão lembrar lá das obras A Ilíada e a Odisseia, da onde o Homero, que é aquele a quem se atribui a autoria dessas duas obras, vocês vão lembrar da Guerra de Troia, das peripécias pelas quais o Odisseus ou o Ulisses passa, e ao mesmo tempo por aqueles movimentos que tem lá entre gregos e troianos e todo esse período. Então, essas histórias de Grécia e Roma passa necessariamente lá no período século XII, século XI. Então, desde o surgimento dessa civilização, desses povos que vão falar esse dialeto grego, até mais ou menos lá no século VIII, século VII. E nesse século VII, né, atribui-se a autoria da obra A Ilíada e a Odisseia, né, mais ou menos a Homero no período do século VIII a.C., e nós vamos ter então o fim desse período homérico e início do período arcaico lá nessa passagem do século VIII para o século VII. O que é que acontece aqui nesse momento? Nós vamos ter uma forma de organização social, política e econômica baseado nas comunidades gentílicas. Olha essa carinha aqui, acho que ele tá só brincando e tá zoando o barraco aqui com essa carinha, né? Faz parte do home office, pessoal. Essa ideia, então, de passagem de um movimento para o outro vai marcar exatamente, vai ter como característica central essa ideia de uma cultura baseada nessa forma de organização cultural
onde os guenos é que tinham essa denominação. O que eram esses guenos? Eram pequenas comunidades onde o pai de família, o pater familias, o patriarca, era aquele que detinha o monopólio do poder político, do poder econômico e das funções sacerdotais na região. Era ele que mandava. Ele era o chefe do clã, ele era o chefe da tribo, do grupo, desse agrupamento chamado Genos. E esses Genos, né, que dá origem então às comunidades gentílicas ou gentílicas. Não à toa vocês vão ver lá, quando vocês vão ler a Bíblia, vocês vão se reportar aos gentios. Os gentios é aquele que não eram judeus, portanto pertencia a essas comunidades gentílicas e tinha essa estrutura. Ora, nós vamos ter uma primeira forma de organização social ali e vai ter algum tipo de manifestação artística, beleza? No entanto, a parte de maior florescimento artístico e cultural da Grécia vai acontecer no famoso período clássico. Exatamente o famoso século de Péricles, quando a Grécia então deixa de estar organizada nessas comunidades gentílicas e passam a ser constituídas as famosas poleis, ou polis no singular e poleis no plural, as poleis gregas. Todos aqueles territórios que vocês viram lá em vermelhinho tinha sempre uma polis grega, onde na qual você tinha essa característica cultural. E essas polis gregas já eram diferentes daquilo que acontecia nas comunidades gentílicas. Por quê? Porque se lá havia uma única pessoa que mandava no grupo todo, que tinha o monopólio do poder, agora nas polis há um processo de iniciação aí da chamada democracia, onde todo e qualquer cidadão teria a condição de participar ativamente da política. Por isso, toda a organização arquitetônica da cidade, dessas polis, era muito importante, porque você tinha um local do teatro, das manifestações artísticas, por meio das encenações, das coreografias, das danças e das músicas, e aí tinha uma função específica, como eu comentei na aula passada, essa função de expurgo das paixões, essa função catártica, como Aristóteles havia pré-anunciado, mas ao mesmo tempo se tinha, depois das peças de teatro, sempre as discussões entre os cidadãos, somente aqueles que eram homens, maiores de idade, né, que tinha território na Grécia, em uma parte da Grécia, e ao mesmo tempo tinha atingido a maioridade. Então esses, e filhos de gregos, e tinha pais gregos e nascidos em território grego, tinha que preencher todos esses pré-requisitos para poder exercer a cidadania, para ser um cidadão grego. E aí que vocês vão ver então que nesse período clássico, nessa nova reconfiguração, nessas cidades autônomas, nessas poleis, é que nós vamos ver então uma participação popular desses cidadãos, onde no qual após as peças de teatro eles iam lá para a praça pública, para ágora, para discutir, para deliberar, para debater, para fazer as votações sobre aquilo que a cidade deve propor. E aqui a arte cumpre uma função específica nesse contexto histórico e cultural, porque a arte vai transmitir algumas noções de beleza ideal, de verdade, ou algumas ideias de justiça e assim por diante. E até que passa por um período, que é o famoso último período, chamado período helênico, dessa história grega, da Grécia Antiga, onde no qual nós vamos ter aí a partir das conquistas de Alexandre o Grande, o Alexandre rei da Macedônia, para alguns historiadores não tão grande assim, mas a partir dessas conquistas alexandrinas, essa cultura, essa arte, essa filosofia, essa sabedoria grega vai ser expandida para todo mundo conhecido da época. Tamanha foi a importância dessa cultura. Beleza até aqui, Pedrinho? Mais ou menos? Tranquilo? Vamos para frente? Podemos dar um passo adiante? Sim. Maravilha, então. Se o Pedrinho falou, está falado. E aqui eu quero apresentar a vocês, então, algumas formas de manifestações artísticas desse povo. A primeira forma, já havia dito, que as obras de Homero e as obras de Hesíodo, a Ilíada, a Odisseia e a Teogonia, representam as primeiras formas de manifestação artística. A forma escrita, a forma da literatura. E nessa forma, nós vamos ter a primeira manifestação de como era organizada essa cultura. Grécia e Roma vão favorecer essa parte escrita de manifestação artística. São povos onde a grafia vai dominar.
Se vocês viram na aula passada, os povos da chamada pré-história, entre aspas, dessa pré-história, são povos ágrafos, sem grafia. Então as manifestações artísticas são de outras formas. Mas aqui começa para valer a grafia, a escrita, o surgimento do vocabulário, do alfabeto grego e, portanto, a literatura foi uma primeira forma de manifestação artística desse povo. Ok? Não era a única, não era a primeira e a primordial, assim, no sentido, mas era uma das mais importantes nesse momento, sobretudo, como eu falei, a partir do século VIII, com as obras de Homero e daí também as obras de Hesíodo, beleza? Então, a literatura é importantíssima como forma de manifestação artística, mas não apenas a literatura. A literatura era feita em forma de poesia, e essa poesia ela era cantada. A declamar uma poesia implicava em necessariamente utilizar uma fonética muito próxima da música, né, bebê? E por isso que as obras literárias baseadas na grafia e sobretudo as obras de Homero eram sempre recitadas como forma poética. E essas recitações passam também por encenações no teatro grego. Não à toa os grandes feitos, né, narrados lá por Homero, ou as ideias sobre a famosa teogonia e uma cosmogonia criada por Hesíodo, elas vão ser replicadas e representadas e encenadas no teatro grego. De boas, hein? E os grandes tragedistas da Grécia Antiga são esses aí que vocês estão vendo: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O Sófocles, inclusive, na verdade os três vão falar e contar sobre os mitos, né? Mas o Sófocles tem a famosa peça de teatro encenada ainda hoje, uma tentativa de fazer uma encenação nos moldes grego do famoso Édipo Rei, ou Édipus Tiranos, o famoso tirano Édipo, mas que foi traduzido como Édipo Rei. Como eu falei para vocês, o teatro cumpria essa função catártica do que, professor? De fazer o expurgo das paixões. Ela tinha uma função estratégica de ser uma preparação para as discussões políticas e sobre a participação de cidadania do povo. Ora, e aqui vem então a grande ideia do teatro grego como as primeiras manifestações a juntar especificamente música, dança, coreografia e ao mesmo tempo as poesias, as declamações poéticas. Então há essa mistura. Nietzsche, na sua obra Nascimento da Tragédia, no espírito da música, vai fazer uma análise que eu indico para vocês nesse momento como crucial, né? Como crucial, vai fazer uma análise crítica muito bem feita do teatro grego, sobretudo essas pulsões artísticas. Ele lá destaca o apolíneo, o dionisíaco, são conceitos nietzschianos que talvez sejam do interesse de vocês. Indico Nascimento da Tragédia no espírito da música, do Friedrich Wilhelm Nietzsche, como forma de entender essas mudanças pelas quais o teatro grego vai passar. Só um parênteses aqui. Posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses? Então, faz assim, um parênteses aqui, um parênteses. O Nietzsche, quando faz essa análise, ele vai mostrar exatamente como há um processo de mudança cultural na Grécia por conta das manifestações artísticas de Ésquilo, de Sófocles e de Eurípides. E ele vai destacar a decadência da arte grega a partir desse movimento na tragédia e nas peças de teatro da Grécia. E faz uma análise filológica, não filosófica, mas filológica, de filologia. Filólogo é aquele que estuda as línguas e os textos clássicos. Ele faz uma análise filológica e nessa análise filológica ele percebe valorização de aspectos culturais por esse tipo de arte no Ésquilo e no Sófocles e uma descaracterização desses aspectos culturais e artísticos no Eurípides. O Eurípides seria a representação da decadência. E aí eu pergunto para vocês, ou vocês me perguntam, né? Mas, professor, então o que é o elemento de valorização e o elemento de decadência? O elemento, segundo Nietzsche, desse tipo de manifestação artística baseada no teatro, e especificamente as tragédias gregas, é exatamente de exaltação da vontade, do instinto, daquilo que o Nietzsche vai chamar de vontade de poder. Os gregos eram um povo muito sensível e suscetível às questões artísticas, e por isso a capacidade artística dele representava exatamente essa hipersensibilidade, mas eles vão ter que criar, por meio desses elementos artísticos, vários, podemos dizer assim, artifícios. A ideia de artifício é bem isso, é criar vários artifícios
Para quê? Para poder amenizar o sofrimento. Se até então a tragédia grega, vejam o mito de Édipo. O mito de Édipo tem toda a peripécia do grande herói, do grande. Mas é uma tragédia. É uma tragédia porque quanto mais Édipo corre do seu destino, mais ele o encontra. Né? E quanto mais ele tenta fugir daquilo que os deuses haviam pré-anunciado para ele, mais ele está correndo exatamente para o colo desse destino. E isso mostra então a insuficiência e a impotência diante do destino das pessoas. Ok, o que me resta diante disso? Me resta me desanimar e ficar... Não, os gregos eram tão habilidosos em afirmar a vontade, apesar disso, eles vão fazer exatamente essa afirmação da vontade. Por isso a arte, por isso é como a exaltação desses aspectos nobres de uma humanidade. Perfeito? Ora, o que Eurípides faz? Introduz artifícios que não condiz com esses valores de exaltação da humanidade. Professor, mas o que ele exalta? Exalta artifícios da misericórdia, daquilo que seria a decadência humana no pensamento do Nietzsche. E, portanto, introduz... Olha o artifício. Se a tragédia era mostrada nua e crua, e Édipo furava os seus próprios olhos e fazia exatamente essa... Ô, bonitinho, aqui você fica na minha frente, ô, bonitinho. Daí os meus aluninhos não vão ver aqui você. Ah, então... Você tem que vir aqui mais sofrendo. Então muda aqui de lado. Não perca o fio da meada. Não perca o fio da meada. Onde que tava? O que eu tava falando? O que eu tava falando? Nem lembro o que eu tava falando. Tá aparecendo esses caras que estão me assistindo aqui. Nem lembro o que eu tava falando. Tava pensando no dinossauro, né? Tô aqui empolgado falando de Nietzsche, da tragédia grega, e você tá pensando no dinossauro? É isso, cara? Voltando aqui, então. Faz parte, pessoal, faz parte. Nietzsche vai fazer uma caracterização, então, uma crítica, exatamente ao artifício criado por Eurípides, que ele vai chamar de Deus Ex Machina. Se até então, até Sófocles e Ésquilo, a tragédia grega mostrava todo o sofrimento, toda a dor do grande personagem, do herói, no caso Édipo, estou dando o exemplo do Édipo, Eurípides introduz um elemento de amenizar. A tragédia servia uma espécie de preparação para a vida. A vida é trágica, a vida é sofrimento, e eu preciso ser treinado nisso. Se eu me acostumar a uma vida muito boa, olha esse exemplo aqui. Olha o Pedrinho, Pedro Luca, vou te dar como exemplo. Esse sujeito acorda todo dia 10 horas da manhã. 10 horas que você acorda? Está acostumado a assistir videozinho, a jogar videogame, a comer danoninho. Imagina quando esse sujeito passar lá pela vida adulta por um processo de uma recessão econômica, perder o emprego e não ter condições de bancar o luxo que eu acostumei ele. O bicho vai sofrer pra caramba, vai sofrer muito. Então, será que esse é o melhor jeito de educar uma criança? Prova de que não. Ficou sem videogame, por isso que tá aqui hoje enchendo o saco do papai, porque fez manha ontem, né? Ou não dá pra dar uma surra no bicho, o que a gente faz? A gente utiliza certas estratégias, está de castigo, está sem videozinho, está sem videogame, é isso? É só amanhã, né? Está sem videogame, e aí ele sofre, chora, dói muito. Então estou tentando treiná-lo para a vida. Era exatamente a função da arte, da tragédia nesse contexto grego. Mas o Eurípides acaba desconstruindo essa ideia e introduz então assim, é como se eu nesse processo formativo com o Pedrinho chegasse e falasse assim, está sem videogame, ele vai sofrer, vai chorar, vai doer na alma dele, mas ele aguenta, então eu vou treinando ele para aguentar esse sofrimento. O Eurípides diz assim, na hora que ele vai assim, porque não quero mais, você entrega para ele na última hora, um Deus ex machina, um Deus fora da máquina, fora do teatro, que é lançado para salvar o herói na hora que ele estivesse morrendo e produzindo um final feliz. Final feliz numa tragédia é uma tragédia. Então não tem como preparar o ser humano para isso, para esse sofrimento da vida, se você abdicar dos elementos trágicos. Os elementos trágicos é isso, é sangue, sofrimento, dor. A vida é assim. Eles estavam constantemente em guerra, pestes, catástrofes.
fazer um tipo de arte sem esses elementos é suavizar e aliviar demais. Porra, que parênteses longo, hein, Pedrinho? Fecha parênteses, vamos pra frente. Outro elemento artístico que é importante aqui é o que, Pedrinho? A escultura. Na escultura, nessa forma de manifestação artística, havia entre os gregos uma busca de traduzir materialmente a ideia de uma beleza em si mesmo. E essas esculturas eram utilizadas para adornar templos, espaços públicos, civis, mas sobretudo templos, e também utilizados para uma questão religiosa. Um outro elemento de manifestação artística e cultural desses gregos é a arquitetura. Nós temos dois princípios básicos, dois tipos de arquitetura, né? Uma arquitetura de origem dórica, dos povos de origem dórica, os dórios, né? A arquitetura grega vai ser formada pela união de vários povos que vão falar o mesmo dialeto. Aqui, então, são os famosos povos indo-europeus, né? Os aqueus, os dórios, os eólios e assim por diante. Então, são várias junções. Então, há uma tradição, uma herança cultural dos dórios na forma de fazer arquitetônico. Então, como você pode ver no slide aqui da tela direita, né, são arquiteturas mais simples, com colunas maciças, e a jônica com uma leveza maior, cheia de adornos, cheia de detalhes e assim por diante. Beleza? Quer pular lá, Pepe? Pula lá. Eu falei que você ia achar um saco. Isso aqui não é pra você, meu camaradinho. Quer ir lá com a mamãe? Vai lá com a mamãe. Não quer ir lá com a mamãe? Então aguenta aí, cara. Azar o teu. Azar o teu, beleza? Uma outra forma de manifestação artística também desse povo é a pintura. Eles faziam... A pintura também é utilizada para adornar os templos, mas também para adornar peças de cerâmica, como vocês podem ver na imagem ali, usados para rituais religiosos, mas também para armazenar alimentos. Então todas essas pinturas eram formas de organização e de manifestação artística desse povo, da cultura desse povo. E aqui nós damos um passo além para a formação cultural, não apenas agora em Roma, mas agora na Grécia, mas agora na cultura romana. Então Roma passa também por alguns movimentos e algumas formas de organização histórica, os historiadores gostam muito disso. A Roma passa por um processo de monarquia, onde lá você vai ter o surgimento de Roma. Já vou passar um pouquinho para vocês da lenda disso, mas aí de origem dos povos etruscos, né, com características culturais específicas, passa por um período de um período republicano. Os patrícios, que eram aqueles donos de terras e que, portanto, tinham algumas propriedades, algumas posses, algum poder, vão se rebelar contra os etruscos e, portanto, vão fundar a República Romana. E há um período onde um grande general, junto com outros generais, dá um golpe de estado nessa república e cria lá o famoso primeiro triunvirato, depois o segundo triunvirato, e transforma, portanto, Roma num império. Os imperadores se autoproclamam imperadores desse chamado Império Romano. Claro que com o apoio das massas e com o apoio dessa elite, né, que vai ver na possibilidade do império uma possibilidade de expansão e de favorecimento da sua cultura. Ora, e aqui nós temos uma narrativa muito interessante, né, da fundação de Roma, onde o Amulio destorna seu irmão e obriga sua sobrinha a tornar-se uma sacerdotisa, o que leva os seus filhos Rômulo e Remo a serem jogados nas águas do rio Tibre. Milagrosamente eles sobrevivem e eles são alimentados por uma loba. Lembra da história, da lenda? E portanto essa loba vai criar eles tendo recebido os cuidados depois do pastor Faustulo e de sua esposa, tornam-se adultos, restauram o pai no trono de Alba Longa e pedem permissão para fundar uma cidade às margens do rio Tibre, onde eles foram largados, e essa cidade vai ser chamada de Roma. Entretanto eles brigam, Rômulo mata o seu irmão e transforma o Capitólio em refúgio para dar esposas aos habitantes raptarem as mulheres sabinas. E ao morrer, Rômulo foi levado aos céus, adorado como Deus Quirino. E, portanto, em homenagem ao irmão que morre, o Rômulo, vai ser dado o nome da cidade de Roma. Enfim, são histórias lendárias sobre a fundação, e tem uma segunda, né, lenda que conta a história de Roma, que explica exatamente por meio dos personagens Troiano e Eneia, o sujeito que combate na Guerra de Troia. Lembra da influência que eu falei para vocês lá na Península Itálica, onde tem povos gregos habitando aquela região. Depois da Guerra de Troia, esse sujeito chamado Enéas, que era um troiano,
filho da deusa Vênus e de Anquises, rei troiano de Dárdano. Após a vitória dos gregos sobre troianos, Enéas vagou pelo Mediterrâneo até chegar a Lácio, onde reinou por alguns anos. Depois de morto, foi adorado como Júpiter Índiges. E, portanto, seu filho, Alba Longa, e seu descendente Núncio, pai de Régia Silvia, foi, pois, o avô de Rômulo. E exatamente mostrando as origens dessa cidade lendária, desse império lendário. Tá de boa aí, Pedrinho? Mais ou menos, né? Você deve estar achando um saco tudo isso, né? Espero que os meus alunos estejam num interesse um pouquinho melhor que o teu, né? Mas o que nos interessa aqui é a famosa arte romana. Então, nós temos algumas influências da Grécia Antiga, como já apontei para vocês, né? Não temos dinossauro lá. E temos, a princípio, na arquitetura romana, a adição de alguns elementos que não tinha na Grécia, como o uso de arcos e abóbadas, o que torna a arquitetura um pouco diferente daquelas duas formas de arquitetura dória e jônica que nós vimos na Grécia Antiga, onde eram mais quadradas. Aqui é tudo mais arredondado. E isso dá uma característica de um aspecto cultural, né, dessa Roma, dessa cidade lendária, desse império lendário. E, portanto, esse uso de arcos e abóbadas será uma constante. Não quero me alongar demais do que já me alonguei aqui, mas quero dar a indicação de dois episódios dessa série chamada Grandes Civilizações, para que vocês possam conhecer alguns aspectos culturais, artísticos, arquitetônicos e ao mesmo tempo sociais, econômicos, dessas duas culturas importantes que nós estamos estudando aqui, para poder entender um pouco esses traços. E depois, na próxima aula, vai ter uma atividade que esses elementos serão fundamentais para que vocês possam realizar bem a atividade depois. Então fica o link, a série é muito legal, uma animaçãozinha divertida, gostosa, prazerosa, fica como indicação, não teremos texto base agora, mas teremos esses 2 vídeos, né, para vocês aprofundarem um pouco essas discussões. Dito isso, só quero reafirmar aqui a atividade que vocês têm que entregar ainda essa semana, e vai ter como base exatamente esses elementos artísticos. Vocês devem ler o texto base, e agora eu indico aí esses 2 documentários para vocês se acercarem. E vocês precisam fazer o quê? Colocar um quadro sinótico ou um mapa mental apresentando as principais ideias sobre a arte desses 2 povos chamados Grécia e Roma. Qualquer dúvida, manda mensagem, sinal de fumaça, e estaremos por aí ajudando vocês. Valeu, galerinha! Sim, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ele cansou, hein? Eu falei que ele ia cansar, mas fazer o quê? Ele quis ficar aqui, porque tá de castigo do videogame, então não pode jogar videogame. Precisou ficar aqui com o papai, né? Gostou? Mais ou menos, né? Eu gostei sim. Gostou sim. Então dá um tchauzinho pra galera. Só pra casa daquele pescoção lá. Só pra casa daquele pescoção lá, né? Os seus dinossauros, né? Dá um tchauzinho pra galera. Tchau, tchau. Tchau. Ih, não botei muita fé. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima e Tatal. Tatal, tamo junto, falou!